No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 7, a palavra do Senhor diz: porquanto quem morreu justificado está do pecado. Faço a seguinte pergunta: quem precisa ser justificado do pecado para que possa ele ter uma nova vida, uma vida não mais condenada? É o pecador, não é o Salvador. Portanto, esse versículo 7 de Romanos 6 está dizendo a respeito do pecador. Em Romanos 5,12, a palavra do Senhor diz: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Portanto, nós naturalmente somos portadores da natureza chamada pecado. Eu não estou nem referindo aos pecados cometidos. Eu estou dizendo a respeito da natureza. O pecado ou iniquidade. No Salmo 51,5 diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado concebeu minha mãe. Portanto, esse versículo 7 de Romanos 6 está dizendo a respeito do pecador. Porquanto quem morreu justificado está do pecado. Então, portanto, eu não posso ficar com uma pregação chamada evangelho, uma pregação evangélica, uma pregação para a salvação do homem, uma pregação para a justificação do homem, para que ele seja reconciliado com Deus, sem a morte do pecador. Onde acontece isto? Pela fé. Conhecimento das Escrituras. Ouvindo esse evangelho, Romanos 10,17, vai nascer fé, união desse pecador no corpo de Cristo na cruz. Romanos 6,3, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados, incluídos, batizados no interior de Cristo, fomos batizados na sua morte. Nós, Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Se nós não crermos que fomos mortos para o pecado no corpo de Cristo, portanto, nós estaremos com a natureza, o pecado não tratado pela graça de Deus. Portanto, se nós partirmos daqui, vamos receber o devido justo salário, morte eterna. Se essa pessoa não creu ainda na sua morte com Cristo, portanto, Deus, o Pai, não pode justificá-los no justo Jesus. Porque o texto diz: quem morreu justificado está do pecado. Você já creu na sua morte? Na morte de Cristo? Cristo morreu para nos fazer morrer juntamente com Ele. Senão o pecador, não poderia dizer: eu estou justificado do meu pecado. O pecador pode dizer: eu fui perdoado dos meus pecados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, o Cordeiro do Velho Testamento fazia a mesma coisa. Mas o Cordeiro de Deus tira o pecado. Deus, o Pai, nos crucifica no corpo do Senhor Jesus Cristo, lugar da morte do pecador. Esse texto, em Romanos 6,7, é para mim e para você. Quem morreu, porquanto, quem morreu
Tem outra tradução que diz assim: quem está morto, justificado está, não está falando perdão de pecados, justificado está do pecado. A natureza que nascemos com ela. Como esse pecador pode dizer, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus já me livrou da lei do pecado e da morte. Quando? Me livrou da lei, salário do pecado é a morte. Da lei do pecado e da morte. Salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Mas esse pecador creu que ele foi crucificado com Cristo, ele foi batizado na morte com Cristo, no corpo de Cristo, na cruz, ele foi crucificado, ele morreu, e se esse pecador creu que ele morreu, não tem mais condenação, nenhuma condenação há, porque a lei do Espírito da vida agora substituiu a lei do pecado, quando nós estávamos ainda vivos para o pecado, antes da nossa morte para o pecado no corpo de Cristo na cruz. Você já creu na sua morte com Cristo na cruz? Olha Romanos 6:8, o que ele diz? Ora, se já morremos com Cristo, a maioria das mensagens, das pregações é Cristo morreu por você. E é verdade. Cristo morreu por mim. É verdade. Toda a ira de Deus caiu sobre Jesus Cristo. Devia cair sobre mim e você. Sobre eu e você. Mas caiu sobre Jesus Cristo. Perfeitamente bíblico. É verdade. Só que a palavra do Senhor diz: ora, se já morremos com Cristo, Paulo diz em Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo. E fui substituído, não mais eu, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. A vida que vivo na carne, vivo pela fé, pela minha união, pela fé no Filho de Deus, que me amou, e assim mesmo se entregou por mim. Lá na cruz ele se entregou por mim, em meu favor e meu benefício, perfeitamente. Mas lá na cruz ele nos atraiu. E o Pai nos batizou no corpo de Cristo. Nos incluiu no corpo de Cristo. Cristo nos atraiu. Atraiu quem? Aqueles que o Pai estava conduzindo à crucificação. Por quê? Entre tantos benefícios, a nossa justificação. Pela nossa morte, sua morte, a sua morte, a sua morte, a sua morte. Não somente a morte de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, mas a sua morte no Cordeiro de Deus. Assim, eu e você somos beneficiados por aquilo que o Cordeiro de Deus, a proposta, a missão do Cordeiro de Deus, tirar o pecado, levar o pecado à morte. Se já morremos com Cristo, o nosso pecado foi levado à morte. O nosso velho homem foi com ele crucificado. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado fosse desfeito, aniquilado, para que nós não servíssemos mais o pecado como um escravo, como uma pessoa nunca mais vai ser escravo do pecado quando ela creu que ela foi morta pela graça, foi morta no corpo de Cristo na cruz e foi crucificado com Cristo. Mas Efésios 2:6 diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Quando o Pai nos crucificou, levou a nossa crucificação no corpo de Cristo, o Pai também nos ressuscitou juntamente com Cristo. E ele nos ressuscitando nos deu a vida de Cristo. De Cristo. Temos gravados em outros vídeos. É verdade. É verdade. Mas aqui também é tão precioso nós sabermos disto sempre. Sempre.
Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Liga esse texto em Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. O poder de uma vida vitoriosa com relação a pecados tem um nome: a vida de Cristo no interior dessa pessoa. A vida de Cristo no interior dessa pessoa. E quando essa pessoa ganha a vida de Cristo? Quando ela creu que ela foi ressuscitada juntamente com Cristo. Quando ela perdeu a vida condenada, o pecado, para receber a lei, cumprir a lei, o salário do pecado é a morte. Quando o pecador creu que morreu com Cristo na cruz. A lei satisfeita. Nenhuma condenação há mais. Porque a lei está satisfeita. Está resolvido. Você creu? Se já morremos com Cristo, com Cristo agora nós viveremos. Porque nós ganhamos a vida de Cristo quando fomos ressuscitados juntamente com Ele. Este é Evangelho. Faça o seu comentário.